Olá, gente, boa tarde. Agora são 12h03. Eu quero, antes de mais nada, dizer que nós estamos aqui com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e pedir desculpas a vocês, porque a gente ainda é um pouco amador e deu uma pequena confusão aí quando nós estávamos começando o programa. Mas olha, gente, muito obrigada. Somos nós aqui, Lindbergh Farias, eu, que estamos aqui no canal à esquerda, um canal que a gente quer e pretende fazer com vocês. Um canal que não só preza pela boa informação, pela verdade, mas que procura contribuir e ajudar na resistência contra tudo isso de ruim que está acontecendo com a nossa gente, que está acontecendo com o nosso povo. Então, olha aí, moçada, muita gente já se inscreveu no canal à esquerda. Então, muito obrigada a vocês. Quem não acionou ainda o sininho, por favor, faça isso. E quem não se inscreveu, se inscrevam, que para a gente é muito importante. Como o Lindbergh diz aqui, nesse espaço do YouTube, há uma predominância muito grande da direita, daqueles que crescem em cima da inverdade, em cima do boato. E nós não, nós precisamos fazer com que os que têm compromisso verdadeiramente com a nação, com o povo brasileiro, também tenham a sua rede bastante estruturada, bastante organizada. Então se inscreva no canal e nos ajude a fazer. Lindbergh, com você aí. Depois já apresentamos aqui o Zé Neto. Olha, Zé Neto, eu queria começar dizendo que Zé Neto é deputado federal eleito pela Bahia, foi 3 vezes deputado estadual. 4 vezes deputado estadual, com votações gigantescas. Eu queria começar, Zé Neto, perguntando o que danado acontece na Bahia, porque o Brasil vive uma quebradeira, os estados quebrados, no meu Rio de Janeiro eu não vou nem falar da situação. Por que a Bahia está se saindo tão bem? O governador foi eleito com uma votação histórica no primeiro turno. Eu queria que você começasse falando da Bahia. Olha, primeiro, um prazer estar contigo. Você é uma referência nacional com a nossa companheira também, Grazioli, e Vanessa. E dizer que esse espaço é muito importante para a gente, inclusive, passar mais conteúdo e desmistificar muita coisa que dizem e que propagam. Ainda ontem eu vi uma foto sua, um glaze, num fake, dizendo que PT faz projeto impedindo que o governo invista no combate à seca no Nordeste. As coisas que a gente só vai conseguir reverter esses embates também, trazendo conteúdo e fazendo o que você está fazendo aqui. É uma iniciativa muito importante. A gente tem que melhorar cada dia mais a nossa capacidade de diálogo nas redes sociais e com a população como um todo e cair em campo novamente o nosso corpo a corpo. Ontem foi uma conversa boa aqui com o Haddad para a gente retomar nossas caminhadas e fazendo esse enfrentamento que não vai ser fácil. A ultradireita, algo que ainda não tem nem formato, que a gente procura dizer qual é o formato, nem a direita sabe o que é que está acontecendo, porque eles começam a enfrentar a situação de forma que até agora o sistema S está sendo atacado. Das organizações coletivas, todas, dos sindicatos, associações, a gente já sabia que iam ser atacados. Mas o que tem sido feito agora com a 873, por exemplo, é um absurdo que eles queiram extinguir praticamente todos os conselhos nacionais de profissionais, conselhos nacionais, de economia, de enfermagem, de medicina e tal. E a OAB, a semana passada, reuniu aqui para denunciar e fazer uma ação concreta com relação a essa situação. Então, não é só a classe trabalhadora que está em risco. Está em risco todo o sistema, todas as instituições e o sistema democrático no país. E esse momento aqui, a gente podendo conversar com tranquilidade, passando conteúdo, é muito importante. Com relação à sua pergunta, eu quero lembrar o seguinte: eu sou deputado federal pelo primeiro mandato, fui 4 vezes deputado estadual, fui vereador da minha cidade, eu sou advogado formado pela UFBA lá na Bahia. E o que acontece? Eu fui presidente de comissão de justiça no primeiro governo de Wagner. Na oposição, eu fui presidente da comissão de meio ambiente, depois eu fui presidente de comissão de justiça há 4 anos, e nos outros 8 anos, no segundo governo de Wagner, no primeiro governo de Rui, eu fui líder de governo. Então eu conheço por dentro o que é que se deu e vem se dando na Bahia. O resultado positivo na Bahia é que a gente conseguiu conversar bem com os setores, diria, de centro da política e sem perder a nossa espinha dorsal, o nosso projeto social. Isso Rui soube fazer, Wagner também. Diria você, Wagner mais político, assim, do trato da modificação da política, das relações da política, e Rui, diria assim, mais gestor, e é como Wagner mesmo disse,
Eu estava no meu momento, o Rui estava no dele. Se invertesse, ia ser complicado. E não foi invertido, graças a Deus, tive a alegria de ter uma sequência. E a gente está vendo hoje lá, o Rui teve coragem de enfrentar temas como... Nós enfrentamos lá o tema da Previdência 2 vezes. Eu como líder, vi de perto como era que nós estávamos. Para você ter noção, nós hoje temos um rombo de Previdência, não tão grande como o do Rio, porque o Rio passou de todas as medidas, não tão grande como o de Minas, que já vai em 12 bilhões por ano. O do Rio, se não me engano, é 9 bilhões. O da Bahia está em 4,8 esse ano a previsão. Fechamos em 4 bilhões. Um estado que tem um orçamento de 45 bilhões, 46, e tem um rombo que vai chegar a 4,8, só de Previdência. Mas nós fizemos o quê? Enfrentamos o debate sem atacar os mais pobres e sem atacar os que ganhavam menos. Lá a gente conseguiu, e está conseguindo pagar em dia salários, as categorias maiores como educação e segurança pública, a gente conseguiu dar reajustamento. Lá a gente ainda tem quinquênio, anuênio, que faz com que tenhamos aumento de 1% e a cada 5 anos 5% para todos os trabalhadores. Lá o Rui fez reforma administrativa 2 vezes, Wagner fez uma, enxugou a máquina, calibrou. Essa semana ele foi considerado o gestor do Brasil, o Estado do Brasil, que teve a melhor condição de redução de gastos, foi a Bahia, e com eficiência fiscal e ganhos econômicos importantes para o Estado. Então, lá tem funcionado muito o diálogo, tem funcionado muito a serenidade e a capacidade de gestão. E é isso que tem feito a diferença agora no país. Vou dar um abraço para o Jacques Wagner, para o Rui Correria. Viu? Eu quero aqui aproveitar, Lindbergh, a presença. Eu estou no meio de 2 nordestinos. É um carioca, mas que é nordestino da Paraíba, né? Mas eu quero aproveitar aqui vocês para dizer o seguinte, viu? Recentemente, os governadores do Nordeste reunidos, eles fizeram uma carta, eles assinaram um manifesto contra esta reforma da Previdência encaminhada por Jair Bolsonaro. Eu acho que seria importante, Zé Neto, que você falasse sobre isso, porque eles são contrários a isso, porque são contrários à capitalização, são contrários que a reforma atinja os pobres, e na prática é isso que está acontecendo. A gente vê que é isso. E como é que fica a bancada do Nordeste? Vou dar aqui um número, que não é diferente de nenhum dos estados brasileiros. A cada 10 municípios brasileiros, 7 tem mais recurso na Previdência do que no FPM. Isso lá no seu estado, são 91 municípios, não é isso? 82 tem mais recurso na Previdência do que no FPM. O que é FPM? Fundo de Participação dos Municípios, que é o dinheiro que faz a gestão do município. Isso é um dado que vai de norte a sul, não tem essa história de que é norte e nordeste, nada, todos. Só na Bahia, pra você ter noção do que é isso, a Bahia, não disse agora há pouco, tem uma arrecadação de nós vamos ter um orçamento esse ano de 46 bi, mais ou menos isso. Pois bem, sabe quanto é, Lindenberg, que chega de FPM para manter todos os municípios baianos? Pouco mais de 8 bilhões, não chega a 9 bilhões. Vamos arredondar aqui. 9 bilhões chega para todos os municípios, isso arredondando para cima, da Bahia. 417 municípios no FPM. Lembrando que a maioria desses municípios recebe esse FPM para tudo. É 95% ou mais da receita. Vamos embora lá? Sabe quanto é que chega de Previdência? Gente, 29 bilhões aproximadamente. 20 bilhões a mais de Previdência do que tem. Então, isso demonstra a importância desse recurso. Eu digo isso, eu estou aqui, inclusive vai ter um momento aí que eu vou ter que sair para poder fechar uma audiência pública que nós estávamos, que era para acabar às 11h30. Não vai acabar 1 da tarde. Por quê? Porque a audiência pública tratando de Constituição Civil. Inclusive, nossa companheira lá, nós estávamos com a companheira da Constituição Civil lá, do movimento, a Ivaniza, que é a primeira vez que ela sentou na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu nem sabia. Convidei ela porque ela representa os movimentos populares de habitação, e lá estava a Caixa Econômica, o Ministério da Economia, estava lá a CEBIC, os representantes dos pequenos construtores, e é uma lógica só. Todo mundo está vendo que há uma inversão muito grande do que eles disseram e propuseram na campanha. Eles propuseram o quê? Mais Brasil, menos Brasília. Como mais Brasil? Como mais Brasil você tira 1,1 trilhão de dentro do mercado de ejeção na veia direta, que é a Previdência? Você toca num ponto que é um ponto central. Porque o discurso deles todos é o seguinte, olha, a economia vai se recuperar,
depois de aprovada a reforma da Previdência. Isso. Isso é loucura. Nós vamos agravar a situação Irmão, de estagnação econômica. Olha, 29 bilhões fora do mercado da Bahia, 29 bi. Não vai sair 29 bi não, mas vai sair, sabe quanto, pelas contas? Vai sair em 5 anos, aí, uns 8 bi. De cara. Assim, ano a ano. Ano a ano, é ano a ano. É ano Tem a um estudo ano. do IPEA que eu repito sempre sobre o governo do presidente Lula, tentando entender a causa da criação daquele grande mercado de consumo de massas. E eles investigaram várias questões, questão do crédito, questão do salário mínimo. Sabe o que mais ajudou a criação daquele grande mercado de consumo de massas? Foi o impacto do aumento do salário mínimo na Previdência. Porque esse dinheiro vai para os municípios, vai para a mão do aposentado, é um dinheiro que movimenta a economia. Então, se essa reforma da Previdência for aprovada, infelizmente, nós vamos agravar a situação de estagnação da economia. Lindenberg, olha... Aí, sobre renda, né, Vandense? Lindenberg, só para poder não perder o raciocínio. Isso que eu estou te dizendo. Eu estava na comissão agora de Direito Econômico, que eu sou membro, conversando exatamente sobre isso, e inclusive até os próprios deputados do PSL concordam com isso. A gente tem que pensar, por exemplo, porque tem muitos eles têm representação no setor empresarial. Não é só, a Previdência não é só o trabalhador, gente. Parece que a Previdência, vamos fazer uma reforma fiscal dentro da Previdência, não é só o trabalhador, é o mercado. Você vai tirar, por ano, algo em torno de 10,1 bilhões de dentro da economia, por ano. Sabe o que é isso? Olha o que é que eu vou te contar aqui. Na Bahia, que se você sabe, mas eu vou só lembrar. Olha, na Bahia, 81%, Lindenberg, 81% de tudo que a gente arrecada, sabe o que é? ICMS. Quer dizer, o Estado pobre. O Estado pobre é o 22º, a gente era 26º, estamos em 25º, estamos em 21º agora, melhor dizendo, em termos de orçamento per capita. Pois bem, esse Estado, ele arrecada 81% de tudo que ele arrecada é ICMS, que depende de quê? De dinheiro lá embaixo. Está acontecendo com a Previdência e está acontecendo com a construção civil. Porque na construção civil, eu estava vendo os dados da Lagoa da Construção Civil. A cada R$1 investido no Minha Casa Minha Vida, chega a 1,26 de impostos. Quando bota o 1, o 2 e o 3. Quando bota o 2 e o 3, a cada R$1 investido, chega em impostos R$5. Então não tem perda você botar dinheiro na mão da população. E a mesma coisa com a Previdência. A Previdência é uma tragédia social, é uma tragédia para a saúde, é uma tragédia para a economia dos municípios, receitas já totalmente debilitadas, e é uma tragédia para os estados também. Porque isso vai ter um impacto no ICMS, vai ter um impacto na arrecadação, vai ter um impacto no dia a dia da economia desses estados todos. Então, o que eu estou tentando fazer sempre é convencendo, principalmente no setor empresarial, que não percebeu. Olha, você tira 1 trilhão, 1,1 trilhão, 10 bilhões e 10,1 bilhões por ano. E vem cá, vai para Brasília, volta para a base, volta para a economia? Não, nem que eles quisessem. Porque se eles quisessem fazer isso, eles iam fazer o quê? Iam fazer por onde? Pela infraestrutura? Não vai. Sem contar que tem aí o Paulo Guedes, que tem uma voracidade imensa, representando o setor que não é o interesse do capital internacional, principalmente, que vai pegar grande parte desse dinheiro e vai botar lá, dentro das receitas que ele precisa para poder pagar o serviço de dívida e por aí vai. Zé Neto, Lindenberg, deixa eu aproveitar e vou falar aqui, a gente interagir com as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Então, a Rose Maia, obrigada aí, a Rose está dizendo assim, que só vão acordar quando tiver tudo acabado, aí vai ser tarde demais. Luiz Gustavo Lucena, Michele, Dayana C, ou seja, nós estamos vivendo uma intervenção, Dayana está dizendo, direta dos Estados Unidos no nosso país, inclusive colocando em xeque a nossa própria soberania. Não é? Agradecer também o Amin, lá de Apucarana, do Paraná, Lindbergh, que está acompanhando a gente, o Wilton de Guarulhos, em São Paulo, enfim. Aí o Tony Shop, cadê Queiroz e a Micheque? Onde está Queiroz e Micheque? Ó, gente, é isso aí.
Cadê Queiroz? Não tem um programa que a gente não vem aqui que as pessoas perguntam onde é que está o Queiroz. Não, o Queiroz, lá no Nordeste, dizia assim, na brincadeira, né? Dizia assim, Queiroz, aquele que traz mulher para nós. Foi a hora. Acabou. Pelo menos essa parte machista acabou. Mas olha, eu acho... Agora o Queiroz é aquele que se esconde de nós. Mas viu, Zé Neto, Lindbergh, eu acho que... Só serviu para isso, para acabar com o machismo do Queiroz. Isso que você levantou. Ele disse, Queiroz, cadê o Queiroz? É aquele que se esconde de nós. Viu, gente? Eu acho que isso que o Zé Neto levantou aqui pra gente, essa questão de o quanto a reforma da Previdência vai atrapalhar a economia brasileira e atingir toda a economia, nós já dizíamos lá atrás, quando fizeram a reforma trabalhista. Porque eles fizeram a reforma trabalhista subtraindo direito dos trabalhadores, criando aquele autônomo exclusivo, criando o intermitente, enfim, tirando um monte de direito do trabalhador, dizendo que o emprego iria aumentar. E o que é que nós vimos? A notícia de ontem, 43 mil empregos a menos que já existiam e foram fechados. 43 foi o que nós vimos ontem. E sobre o que vocês falam da nossa economia, olha, hoje isso é capa do jornal Folha de São Paulo. Será que vai dar? Vamos ver, será que vai dar da gente mostrar aqui? Precisa mostrar aqui, ó, dá para ver, né? Hoje é capa da Folha de São Paulo. Aí, ó. Capa da Folha de São Paulo, recuperação. Agora. Olha, recuperação. A pior da história. Recuperação da renda. A renda per capita é a pior da história. E isso, sabe desde quando começou? Isso começou desde 2015, final de 2014, 2015. Ou seja, foi caindo a renda per capita do brasileiro, isso sem falar nas diferenças salariais que só fazem aumentar. E esse estudo foi feito por uma consultoria chamada AC Pastore, do ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. E o que ele coloca, Lindbergh, nesse estudo que ele apresentou e que está apavorando todo mundo? Que se a gente continuar nesse ritmo ruim, porque a previsão deles também é que a economia não cresça além de 1% esse ano, ele diz que nós não vamos recuperar a renda do Brasil, do povo brasileiro. Isso cai a qualidade de vida. E se cai a renda, cai o consumo. E se cai o consumo, a economia não gira. É o que eu estava falando agora, Lindbergh, lá com o pessoal da construção civil. Lindbergh, a crise é profunda demais da construção civil. Tem atrasos de até 4 meses. Gente que já construiu. As empresas precisam saber para onde que vão. E com isso aqui agora de Previdência, esses caras não vão chegar lá. A gente vai conseguir, se Deus quiser, barrar isso aqui. Agora, é um negócio que a gente... Ontem a indústria estava falando na reunião lá no PT, lá na liderança, Lindbergh. E é uma coisa que é verdade. A gente tem que começar a pensar e mostrar os setores médios, porque os trabalhadores nós vamos ter que fazer as grandes mobilizações, caminhar para dentro do corpo a corpo agora e tentar ao máximo levar para as ruas essa indignação e essa possibilidade de ter um retrocesso do tamanho que eles estão propondo. Agora, o Dulce colocou uma coisa antes que eu também penso. A gente tem que começar a mostrar os setores médios e o capital nacional que essa zorra que estão querendo para o Brasil, isso é o fim. Isso é o fim, e não é o fim só para os trabalhadores, não. É um fim que eu diria, a economia nacional corre riscos profundos de um retrocesso sem precedente em toda a história. E você lembra que agora, dia 14 de maio, vai ter 3 anos do afastamento da presidenta Dilma. A Dilma ganhou a eleição em 2014, o Aécio entrou na justiça para recontagem de votos, não deixaram a Dilma ser presidente da República, pararam o ano de 2015. Solta a bomba! E eles diziam o seguinte, que os investidores vão recuperar a confiança, é sempre essa história dos investidores recuperar a confiança. E o que a gente está vendo é essa devastação, uma estagnação econômica, a recuperação mais lenta da história do país. Nós tivemos 4 grandes recessões, Zé Neto. Uma lá de 29, né, que acabou dando na Revolução de 30. Tivemos uma revolução que acabou com a ditadura, uma recessão que acabou com a ditadura militar, foi 82, 83, 84. Tivemos uma recessão no governo do Collor, né? E tivemos essa. Só que essa é diferente das outras, porque as outras tinham uma recuperação, faziam nessa não. É a recuperação mais lenta da história, porque eles somam várias coisas. A emenda constitucional 95, a austeridade fiscal, né? Eles estão travando os gastos das famílias, consumo das famílias. Consumo das famílias significa hoje mais de 60% do PIB.
A reforma trabalhista tirou dinheiro da mão do trabalhador. A reforma da Previdência vai tirar parar. mais. Essa vai tirar mais ainda. E aí, sem falar, Lindbergh, que após a reforma da Previdência, aliás, junto com ela, eles estão vindo com aquela conversa de carteira verde e amarela. O que é a carteira verde e amarela? Não é de patriota, não. É de trabalhador sem direito nenhum, sem direito, inclusive, aquele contido na Constituição, porque ele será um trabalhador que viverá completamente na informalidade. Agora, veja, a economia, ela não vai ruim, ela não vai mal para todo mundo, não. Ela vai mal para a maioria do povo, para os pobres, para a classe média, para os remediados. Porque os ricos, eles é que estão ganhando com isso tudo. Ontem nós falamos aqui dos lucros dos bancos, que só vai aumentar. Vai aumentar agora no primeiro trimestre, não é, Lindbergh? 16%. 16%, ou seja, 4 bancos juntos, em 3 meses, janeiro, fevereiro e março, vão lucrar, sabe quanto? Mais de 20 bilhões de reais. O Itaú Unibanco, o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil. 4 bancos juntos vão, em 3 meses, lucrar mais de 20 bilhões de reais, enquanto que cai o nível de emprego, postos são fechados e cai o valor do salário. Mas não para aí, não. Você viu a notícia de hoje, Lindbergh? Sobre a Oi? Eles querem aumentar os ganhos, né, dos conselheiros da Oi em 114%. A Oi era aquela empresa, Lindbergh, lembra? De telefonia, que estava quebrada. Aliás, está quebrada. Quebrada, empresa quebrada. E que eles queriam, Zé Neto, aprovar uma lei no Congresso Nacional que repassaria de graça um patrimônio público de 100 bilhões de reais. Me lembro disso. Para as empresas. E nós Primeiro eles começaram dizendo que a Oi era de Lulinha. Depois viram que não pegou. Pois é. Aí, veja bem, nós barramos. Senador Riquião, Lindbergh, eu, vários. Porque eles iam doar um patrimônio público do povo brasileiro para essas empresas de telefonia. Mas olha aqui, ó, gente, para as pessoas se assustarem. O presidente da empresa, sabe quanto ele ganha? Ele ganha... Eu tenho até que contar os zeros aqui, porque é muito. Cruzeiro, 1.526.400 reais, com a título de remuneração anual. 1.526.400 Não paga reais. imposto. E quem não paga imposto. Mas ainda tem um incentivo, mais 1.440.000 de incentivos, ou seja, divide isso por 12. No Japão, no máximo, você tem 4 vezes o salário de quem ganha menos com quem está lá em cima na direção da empresa. 3 milhões dividido por 12, gente. Mais de 3 milhões de reais. É esse o Brasil que eles estão construindo. Tem uma pergunta aqui, Lindenberg, para a gente aproveitar. A Aparecida, aqui da rede, Aparecida Peixoto, do Brasil, ela diz assim, você tem que apontar caminhos. Aparecida, nós estamos apontando. Primeiro é não mexer com o pobre. Porque, você sabe por que o Lula está preso? É porque foi dizer, e é verdade, e a gente tem que repetir todo dia isso, o dinheiro mais rico desse país é o do pobre. O maior investidor no Brasil, né, do Brasil, que a gente não precisa de muito de investidor do Brasil, não. Que as grandes economias cresceram olhando para dentro. Eu não me lembro de nenhum grande país rico que cresceu olhando para fora. Primeiro olhou para dentro, para sua economia, para sua estruturação interna, para seu mercado, para sua organização como nação. E ele dizia sempre, diz e nós todos dizemos, o dinheiro mais rico é o do pobre. O melhor investidor que tem nesse país é o pobre. Sabe por quê? Que bota o dinheiro para rodar. É que bota a economia para rodar. Aqui eu disse agora há pouco que a cada R$1 que você investe no todo, no Minha Casa Minha Vida, vem 1,26 é o que vem do Minha Casa Minha Vida 1. Se botar os outros 2 e 3 lá, que tem o 1, 2 e 3, vem a cada R$1, R$5, sabe de quê? De imposto. Então tem que investir embaixo. Outra coisa, marco do petróleo, quer ver mais? A gente pode mexer aí com a questão tributária, porque em nenhum lugar do Brasil os bancos jogam tão soltos, e aqui, vai lá saber como é que para investir no mercado financeiro, como é que paga. Como se tem imposto lá nos Estados Unidos, na Europa, aqui tem. Então a gente tem que mexer nisso, e a gente tem que fazer autocrítica. Não diria nem autocrítica, mas aqui nos dá também como vencidos. A gente tentou fazer esse debate quando éramos governo, e o Centrão não deixava. Então a gente tem que puxar esse tema agora e começar a mostrar que a coisa não é como eles pensam. Inclusive, tem todo mundo com medo aqui, sabe de quê, Lindenberg? Você viveu mais do que eu isso aqui, você tem muito mais experiência aqui no Legislativo Federal, tá todo mundo com medo do povo. Tá nessa onda, porque viram como é que foi a eleição aí para a turma do Centrão, que mexeu na reforma trabalhista. Então agora tem que mostrar mais e mais que mexer na Previdência, se votar, não volta.
Se votar na Previdência, não vota para cá. Mas, Lindbergh, eu acho que o Zé Neto, eu acho que o Zé Neto levantou uma questão que é muito importante. E a gente tem ouvido, a gente tem recebido muitas mensagens nesse sentido. E nós temos que enfrentar esse debate. Que as pessoas dizem, estão falando agora, mas não fizeram isso quando era governo. Não fizeram, sabe por quê? Muita coisa. Porque a maioria daqueles que apoiavam o governo Lula aqui no Congresso não deixavam. Diga lá os projetos de autoria do Lindbergh, diga lá os projetos de nossa autoria para mudar a tabela do imposto de renda, mas eles não permitiam que essas mudanças fossem feitas. Você veja, a presidenta Dilma, quando ousou mexer na taxa de juros para diminuir esses lucros dos banqueiros, o que aconteceu contra ela? Foi. O que aconteceu contra ela? Então é isso, eles voltaram ao poder para voltar a aplicar essa política deles. Tem muita luta para enfrentar. Agora, você sabe... outra coisa, viu, René? Só para poder não perder o raciocínio, eles não mexem com... Porque eles não mexem com a questão tributária, a questão fiscal, a questão dos marcos regulatórios. Tem aí a Lei Candir. Quanta coisa tem que pode você... Aí quer fazer uma reforma fiscal, mexendo 86% do que eles vão lucrar, vem do regime geral, que na nossa época nunca deu problema, porque quando a gente mexeu 2 vezes na Previdência, uma com o Lula, outra com o Dilma, a gente não mexeu no regime geral, praticamente não mexeu no regime geral, só naquela coisa de Dilma, da questão do tempo, que 95, 85, mas o resto... Não. E aí vem agora dizer que vai tirar 86% da economia de onde? De quem ganha até cota de salário mínimo? Do BPC. Gente, isso é uma perversidade com o Brasil, né? A perversidade maior é com o povo brasileiro e com os mais pobres. Não é? Mas mostra a falta de coragem dessa turma. E o outro é uns que pensam, que gostam de parecer mais com os que estão lá fora. Acho que eles gostam de parecer com os ricos do mundo, mas preferem parecer com as botas do rico do mundo, dos ricos do mundo, do que parecer com o povo brasileiro. Isso aí tem que a gente fazer esse enfrentamento, mas dar conteúdo, fazer o que a gente está fazendo hoje lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, mostrando dados, uma apresentação feita pela Fundação Getúlio Vargas Alagora. Todo mundo ficou, inclusive vou passar para o PT, essa apresentação extraordinária da Fundação Getúlio Vargas sobre o desenvolvimento do mercado quando há fomento e quando há injeção financeira nas bases. Isso eles precisam responder e a gente vai ter que fazer isso com muita determinação, com nossa esquerda reunida e com nosso conteúdo na mão, para a gente não parecer que estamos lá só o ser do contra. Não é isso. Neto, eu queria fazer uma pergunta. Deixa eu só dizer o seguinte, só complementando também, e agora eu vou dar uma de Zé Neto, para não perder o raciocínio, para não esquecer o que eu ia dizer. Então, nós falamos aqui, tiraram dinheiro da mão do povo, claro, através da reforma trabalhista. Estão tentando tirar mais dinheiro do povo através da mais Brasília e menos Brasil. Da reforma previdenciária e estão tirando dinheiro do povo com o fim da política de valorização do salário mínimo. Eles estão acabando, minha gente. Então, acho que o que o Zé Neto disse é fundamental. E a gente, principalmente o Lindbergh, tem batido muito nessa tecla. Só tem uma forma de mudar isso tudo. É o povo mobilizando os trabalhadores. E não é mobilizando a favor de A ou B, é mobilizando a favor do Brasil, a favor dos trabalhadores, a favor do nosso desenvolvimento, a favor da nossa soberania. Porque o que eles estão querendo fazer com o Brasil, estão devagarinho fazendo, é algo assim que nem eles conseguem mais esconder. Aliás, esconderam os dados da Previdência até hoje. Diz que hoje eles vão mostrar, Lindbergh. Eu quero ver. Vai cair, porque não tem como eles mostrar que a Previdência é deficitária. A Previdência, ela é sustentada com tributo. Vai mostrar isso que o Zé Neto falou. Vai mostrar que atinge centralmente os mais pobres. Claro. Vai o regime de capitalização quebra o Estado brasileiro. É algo em torno de 350 a 400 bilhões. Agora, eu queria fazer aqui, Vanessa, uma pergunta ao Zé Neto, que é o seguinte. Eu estou lendo o livro, ontem falei disso aqui também, que é da Naomi Klein. Ela diz, não basta dizer não. Eu acho que a gente tem que dizer não ao governo Bolsonaro, mas eu acho, Zé, a gente tem um legado. A história do governo do Lula, uma inclusão impressionante. 40 milhões de pessoas ascenderam a classes sociais médias. 30 e tantos milhões de pessoas saíram da pobreza. Você não acha, Zé, que a gente tem que preparar, deixar claro que o PT, que a esquerda, que a gente tem um plano de recuperação econômica do país? Mostrar os caminhos. Então, eu estou dialogando muito aí no PT, que eu acho que é importante que a gente faça isso.
Não é uma eleição, quando se apresenta um programa, mas é uma crise tão violenta que a gente vai viver, que eu acho que a gente tem que expor que há um outro caminho, um caminho que já foi feito e que pode ser feito novamente. Inclusive, eles continuam o que Haddad chama de guerra cultural. Continuam fazendo nas redes os fakes, a indústria dos fakes, e trabalhando os valores, né? Parece que o Brasil está com crise de valores. Meu Deus. Mentira. É para poder manter acesa a campanha, tirar as pessoas do foco econômico, inventar um bocado de conversa. Não tem projeto nenhum para o país. Não tem. Não tem projeto para o país. Não sabe para onde vão. Estão dizendo que vão trazer dados para a Previdência. Vamos ver o que eles vão trazer. Eu cheguei para um empresário grande aí, conversei essa semana com ele aqui. Não, aqui no plenário. Aqui no Congresso. Eu disse, me diz uma coisa. Vamos lá, deu tudo certo, eles fizeram a previdência que queriam, o dinheiro vem para cá, vai sobrar o que para você? Me diga aí, o que vai sobrar para você? Me diga, me responda. Você vai ver o quê? Porque não tem nenhum, o After Day não existe. O outro dia não existe, qual é o outro dia? Tem? Tem algum projeto de desenvolvimento, de fomento, de financiamento, de crescimento? Não tem nada. Não tem, se tivesse, agora, viver de ameaça, como estão fazendo, que eu acho que é um absurdo. A gente tem que ter muita tranquilidade para fazer com que esses temas sejam tratados, inclusive fazendo ponte aqui com o centro, com o Centrão, conversando com ele, fazendo algumas pontes, para que a gente consiga dar alguns passos, porque sozinhos aqui a gente nós não vamos dar muitos passos. Mas, principalmente, diz, se eles estão ameaçando vocês de um lado, eu vou dizer qual é a maior ameaça que vocês têm. Eu digo todo dia a eles, a maior ameaça que vocês têm, não se enganem com o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro, às vezes, demora um pouquinho para poder pegar o jeito das coisas. Mas quando pega, ninguém segura. E hoje as pessoas estão comparando. 7 milhões e meio de pessoas, Ineberg, saíram da linha, vieram novamente para a linha de miséria. 7 milhões e meio, em 2 anos e meio, 7 milhões e meio de pessoas. Essa política do salário mínimo está tirando do mercado imediatamente 26 bilhões. Será que essa turma não está entendendo que essa classe média cômoda e essa parte do setor empresarial médio, grande e pequeno, de que não adianta só aparecer com os ricos? Não adianta aparecer com os ricos. Não existe país rico que tenha tanto pobre como tem no Brasil, tanta miséria. Lula, você disse aí, nós temos um legado para lembrar o que fizemos e temos também um legado para apontar caminhos. E isso a gente tem que fazer mais. Apontar mais caminhos, dar mais conteúdo para a nossa militância. Agora mesmo, o que essa menina perguntou aqui, a Aparecida perguntou, ela está com razão. Não fica só contra. Vamos dizer para onde a gente vai. Lá com o Wagner, com o Rui é muito disso. Às vezes as pessoas até não gostam quando ele é um pouco pragmático em certas situações. Mas eu entendo o que ele quer. É dizer sempre, nós temos que seguir em frente, mantendo o nosso projeto, com nossas posições. Em algum momento a gente vai ter alguma negociação, mas sem abrir mão da espinha dorsal que nos trouxe aqui para a política. São os nossos princípios de defender o povo brasileiro, os mais pobres, e ter um governo que socialize mais a sua existência com os bens do Estado, podendo chegar mais a quem mais precisa. Olha aqui, o Orlando Vitar Maia Lindbergh, falando da Constituição Civil, que está parada desde 2015, só vem piorando, e que a tendência, se aprovar tudo, é parar ainda mais, e quem sofre com isso são os trabalhadores. E também o Jorge, ele disse o seguinte, que o presidente da Comissão da Reforma Previdenciária é o deputado federal Marcelo, que é lá do meu estado do Amazonas, e que agora é a hora de ver se o deputado é do povo, do lado do povo, ou se é do lado do mercado. Olha, eu acho que o deputado vai ter que ter muita coragem, porque ele foi eleito presidente com o apoio da bancada do Bolsonaro, não é? Mas vamos torcer, vamos trabalhar, como diz o Neto, nós não queremos afastar ninguém, nós queremos atrair as pessoas, porque eles vão ter 40 milhões, que é uma confusão. O Lula tirou 40 milhões da linha da pobreza. O Bolsonaro pega 40 milhões do dinheiro do povo e dá para cada deputado para votar a favor da reforma da Previdência. Então vamos ver quem é que vai votar. Cada vez que eles tiram dinheiro de dentro do mercado, eles prejudicam os estados. Aqui tem alguém perguntando, por que Rui está parado, tem que aumentar funcionário público? Não tem, gente, infelizmente. Vocês não estão tendo noção do que está acontecendo. Os estados brasileiros estão quebrados. Rio de Janeiro é exemplo. Tem lá atrás de 2 meses de pessoas que estão com 2 meses ou vai para o terceiro salário de aposentado sem pagar. Paga um, não paga o outro, para deixar um para trás. O Rio Grande do Sul é pior. Minas, 12 bilhões de rombo no ano. Tem 89 bilhões de débito com os municípios do estado.
Isso que nós estamos vivendo é a política nacional que está interferindo diretamente na vida dos municípios, dos estados. A Bahia ainda continua de pé, porque é um governo de esquerda, progressista, que soube dialogar com os setores da política de centro, mas não entregou os pontos no projeto social. É quem mais investe, inclusive, sabe onde? No campo. Que, aliás, a gente está conversando muito aqui, mas está esquecendo. A política rural é algo absurdo. O que estão fazendo com os sindicatos rurais agora com a 871, você está acompanhando, Lindenberg. É uma coisa descomunal, porque eles estão dizendo que o sindicato não existe, não precisa. Aí você pensou que ficou aí? Não. Foram lá para onde? Com a 872. Aí pegou de quem de frente? Todos os conselhos nacionais de categoria, que eles agora acabou a obrigatoriedade de passar o repasse. Sabe o que vai acontecer se isso der certo aqui? O ano que vem não tem mais um conselho com estrutura para continuar trabalhando. Conselho de Economia, Conselho de Administração, Conselho de Enfermagem, Conselho de... Todos. A OAB, semana passada, se reuniu aqui para fazer uma ação de inconstitucionalidade, para fazer outras ações jurídicas, no sentido, caminhos jurídicos para reverter isso. Mas a dinâmica, para mim, Lindenberg, quando eles atacam o sistema S, que é o sistema da CNI, precisa dizer mais alguma coisa? Eles não querem nenhum coletivo organizado. Quem pensou que ia ficar só com os trabalhadores o prejuízo, está ficando com os setores médios e a economia nacional também vai pegar dela. Então a gente tem que pensar e começar a convencer também setores médios de que esse é um processo de desmonte. Ele disse claramente lá nos Estados Unidos, vamos destruir o que tem lá para vocês aqui ajudarem a gente a construir um Brasil diferente. Diferente? Para quem? Para os brasileiros não é. Não é para os brasileiros. E os dados estão dando conta disso. Esse desmonte é um desmonte que, inclusive, atinge o capital nacional. A prisão do presidente da CNI foi o quê? Olha aqui, ó. Foi o quê? Aquilo ali de uma hora para outra, na semana dele tomar posse. E o ataque ao sistema S que eles estão fazendo. O que a Neiva Almeida está falando? OAB acordou, porque foi a favor do uma golpe. Parte grande. Muita gente está acordando aos poucos, mas a gente tem que fazer com que essas pessoas acordem, fazendo isso aqui, ó. Vou dar aqui só um dadozinho rápido para a Lindenberg falar. 212 bilhões direto no PIB é o que a Constituição Civil tem botado. 284 bilhões indiretos no PIB. 105 bilhões de tributos e 165 bilhões de tributos indiretos. Você sabe quanto é que a gente tem de fomento para a construção civil? O Brasil tinha, até o ano passado, 163 bilhões, mas chega a 284 bilhões de impostos. Então não tem prejuízo nisso. Mas por que não investem lá? É porque querem o controle do recurso na mão do Estado aqui. É mais Brasília, cada dia mais. Esse papinho de que era mais Brasília era papo furado de campanha. É mais Brasília, é dinheiro aqui na mão para fazer, inclusive, os pagamentos do serviço de dívida. Isso aqui, o Brasil só está de pé graças ao presidente Lula, que deixou reservas cambiais, graças ao presidente Lula, que estabeleceu a respeitabilidade desse país a nível internacional, que está agora indo o beleléu com essa política internacional que eles estão fazendo lá. Então, a gente está aqui, não é só para chamar o povo da esquerda para aqui para a gente, não. É para dar mais conteúdo ao povo da esquerda, ao nosso povo, e chamar os setores médios, alguns que a gente perdeu lá no debate, porque a mídia não é fácil. A mídia botou 18 minutos a história do Lula no Jornal Nacional. Tudo negativo. Foi isso? Por quê? Isso. Porque eles sabem que o Lula preso, não é só o Lula preso, é o Lula e o povo brasileiro nas masmorras. E isso que eles querem, e a gente tem que sair disso. E eles sabem também, viu, Zé Neto, que o Lula, na medida que a gente tem essa crise econômica, a vida do povo vai piorando e as pessoas vão se decepcionando com o Bolsonaro, as pessoas lembram do Lula. E o Lula agora vai poder falar. Tem uma expectativa muito grande dessa fala do Lula. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você era sobre essa bagunça no governo. Mourão, Olavo de Carvalho, Carluxo, é uma confusão geral. Você sabe que o Joaquim Barbosa, se ele disse uma frase importante, foi quando houve o impeachment da Dilma, ele disse, olha, nós vamos viver uma anarquia institucional. De lá para cá, a gente está vendo o que está acontecendo. Suprema de um lado, procuradores de primeira instância do outro lado, uma crise institucional, mas a crise dentro do governo. Eu queria te fazer a pergunta sobre Mourão, Olavo e Carluxo, lendo o Reinaldo Azevedo, dizendo o seguinte, que começa um artigo hoje, dizendo o seguinte, não esperem que isso vá parar. Não vai. É preciso que se entenda que a natureza do bolsonarismo dispensa as chamadas
mediações institucionais. E assim são vistos também os militares, além do Poder Judiciário, o Congresso e a imprensa. Segundo ele aqui, tem vários analistas, é o seguinte, o que eles estão querendo dizer é que não aceita emparedamento, tutela dos militares. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso aí. Lindbergh, antes de o Zé Neto falar sobre isso, aí nós vamos concluir, porque nós vamos ter que acabar o programa um pouquinho antes, que ele tem problema e eu também tenho reunião. Mas, Lindbergh, só quero me somar a isso para concluir minha participação, relatar aqui o que a imprensa está divulgando em relação a uma fala de um ministro importante do Supremo, que é o ministro Marco Aurélio de Mello. O que ele disse logo após o julgamento do presidente Lula pelo STJ? Ele disse o seguinte: o ministro disse ter uma dúvida, ele disse, ministro Marco Aurélio de Mello, ter uma dúvida seríssima sobre a existência dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex de Guarujá. Discussão que, segundo ele, deverá ser feita pela corte. Ou seja, então essa é uma declaração importante. O Gilmar Mendes falou com todas as letras. A Lava Jato virou um partido político. Aliás, queria 1 bilhão de euros para fazer política, né? Para fazer política. Então, Zé, fale sobre isso. No sertão da Baiano, caiu alguma coisa aqui. E a confusão do No sertão baiano, tem um negócio assim, não sei se choro ou se rio. Não sei se choro ou se rio. Porque aquele STJ, amigo, aquele esforço profundo, titânico, daqueles ministros do STJ para encontrar uma resenha que mascare o engodo lá da manutenção da prisão do Lula, era algo assim lastimável. Espero que o Supremo tenha coragem de fazer justiça. Agora, o que você está colocando aí, amigo, é tudo que a gente está vendo. Essa anarquia, não vamos chamar de anarquia não, porque aí a gente está chamando nossos companheiros que tem muitos anarquistas, não vamos chamar de anarquia não para respeitar os anarquistas. Vamos chamar essa balbúrdia, esse desmando. Eu, na minha impressão, na minha humilde impressão, é o que o mercado quis, porque lá nos Estados Unidos, guardado as proporções, outro que está lá não é diferente. Na França também não é diferente. Por quê? É o desgoverno. Se tem uma coisa que pode acabar qualquer comércio, qualquer instituição, qualquer mandato, sabe o que é? Desorganização, desestruturação, desgoverno. Isso vai acabando com qualquer instituição, com qualquer mecanismo. E eles agora têm a alegria de ter, com o apoio da democracia, um desgoverno. Um desgoverno que optaram, inclusive, esses que estão no bolsonarismo, infelizmente, como você colocou uma coisa que para mim é preciosa. Essa falta de interlocução. Eles não estão preocupados com a interlocução. E nós aqui do Congresso temos uma responsabilidade ímpar, de conversar com a política, de fazer com que a política resolva as coisas do Brasil. E não é fazendo como alguns querem, sem parlamentarismo, não. É fazendo o nosso papel, chamando a atenção, fazendo audiências públicas, levando projetos, pegando os temas nacionais, trazendo para a mesa. Agora mesmo nós estamos com essa confusão aí da aviação. Um exemplo, eu chamei ontem o pessoal da mesa e disse, gente, é vergonhoso. As empresas agora estão... Tem 3.200 uma passagem do Rio para cá, 2.600 uma passagem de Salvador para cá, que era outro dia, quando o Lula era presidente, era quanto?